Essa peça aqui ela é muito interessante para a gente visualizar musculatura da face, do pescoço e do tórax e abdômen, tá? Começando aqui pela musculatura da face, nós vamos ter musculatura da mímica facial, que é responsável pelas nossas expressões faciais, e musculatura da mastigação, que é responsável pela movimentação da nossa mandíbula, que é o único osso móvel do crânio, tá certo? Então, se a gente pegar aqui e observar, né, de lado, dois dos principais músculos da mastigação a gente já consegue ver aqui, que é o temporal e o masseter. Os demais músculos a gente vai ver de acordo com o sentido da fibra muscular, e aí a sua ação muscular já vai denunciar o seu próprio nome. Como, por exemplo, você tem aqui o músculo levantador do ângulo da boca e depressor do ângulo da boca. O próprio nome do músculo já vai dizer o que ele faz. Aqui a gente tem o músculo do risório, que é o músculo que puxa o ângulo da boca para o lado, o músculo do sorriso, né? O zigomático maior e menor, que puxa o ângulo da boca para cima, fazendo um sorriso mais aberto. O orbicular dos olhos e orbicular da boca, que fecham e abrem, né? Músculos mais profundos, como o bucinador, que fica na parte mais interna da bochecha, né? O músculo da sucção, né? Esse músculo bucinador. E a gente tem outros músculos, também como o occipito frontal ou simplesmente frontal, que é o músculo ali que tem o seu ventre ali responsável por corrugar a pele da testa. Nós temos o principal músculo do pescoço, descendo um pouquinho, esternocleidomastoide. O nome ficou difícil, não tem problema, a gente abrevia, ECOM, esternocleido-occipitomastoide. Antigamente ele tinha o O aí, porque antigamente ele tinha o occipito no meio, mas a abreviatura ficou, tá? Aqui a gente tem o músculo peitoral maior, né, o mais superficial, por baixo dele o peitoral menor, né? Nós temos aqui o músculo serrátil, a gente consegue ver ele muito bem aqui, ó, o músculo serrátil, tá? São músculos do tórax, e os intercostais. Estes intercostais que estão voltados para fora são os intercostais externos, os que estão voltados para dentro, intercostais internos. E aqui a gente tem a musculatura do reto abdominal, que é um músculo poligástrico, que tem vários ventres musculares, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o músculo que fica mais por dentro, que tem fibras transversais, chamado de transverso do abdômen, tá? E na parte de trás? Na parte de trás a gente vai ter a musculatura do trapézio, músculo importantíssimo, tá? Inervado até por um par de nervo craniano. Nós vamos ter o músculo do lado de cá, a gente consegue ver melhor, supraespinhal, músculo infraespinhal. Aqui, ó, o infraespinhal, estou conseguindo ver aqui, redondo menor, redondo maior. E aqui um músculo grande, um músculo bem extenso da região do nosso dorso, que é o grande dorsal ou latíssimo do dorso. Então, nessa explicação, a gente viu o músculo da cabeça, pescoço, tórax e região dorsal. Gente, essa visão aqui está perfeita para a gente observar a musculatura do membro superior a partir do ombro. A gente consegue ver aqui o deltoide, tá? Musculatura anterior do braço, o bíceps braquial ou o bíceps do braço, o músculo braquial logo atrás dele aqui, e aqui por trás fazendo todo o volume do braço direito, que a gente está vendo aqui, o tríceps braquial, tá certo? Aqui a gente tem um músculo braquioradial que vai exatamente separar os flexores de punho e dedos, né, dos extensores de punho e dedos. A principal dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte, que os extensores de punho e dedos estão na parte posterior e os flexores de punho e dedos estão na parte anterior. Flexores anterior, extensores posterior, tá certo? Então o braquioradial é que vai separar eles. Nós vamos ter na parte anterior o flexor superficial e profundo dos dedos, tá? O flexor
radial do carpo e flexor ulnar do carpo. E aqui por trás a gente vai ter o extensor ulnar do carpo, tá? O extensor dos dedos e o extensor radial longo e curto do carpo. Então a gente tem aí toda a musculatura, os principais músculos, né, do membro superior, dividido em regiões do braço e antebraço. Bom, gente, falando de musculatura do membro inferior, a gente vai ter que analisar, né, essa peça de musculatura de membro inferior em várias visões diferentes, para a gente poder identificar todos os músculos. Primeira coisa é começar com a pelve. Então a gente tem musculatura aqui do psoas maior junto com o ilíaco, que vai formar aqui o ilho psoas. Depois do ligamento inguinal, a gente tem o ilho psoas e antes a gente tem o psoas maior e o ilíaco. Aqui a gente tem o músculo sartório que cruza a coxa, tá? Então esse é o maior músculo do corpo humano em extensão. Aqui a gente tem o quadríceps, que é formado pelo reto femoral, vasto medial, vasto lateral e por baixo do reto o vasto intermédio. Esses quatro músculos formam o quadríceps. Aqui a gente tem a musculatura adutora da coxa, são 5 músculos adutores. A gente vai ter aqui, ó, o adutor longo, o adutor curto, o adutor magno, o pectíneo e o grácil. São 5 músculos adutores. Na lateral de coxa a gente tem o tensor da fáscia lata, anterior de perna, tibial anterior. Na parte posterior nós vamos ter a musculatura do glúteo, né? Principal aqui, o glúteo máximo. Por baixo dele ainda vai ter o glúteo médio e o glúteo mínimo. Se a gente tirar aqui, a gente consegue ver fibras. Glúteo médio e glúteo mínimo. Glúteo médio, glúteo mínimo e aqui por cima o glúteo máximo. Aqui os posteriores de coxa, que também são chamados de isquiotibiais ou músculos do jarrete. Lateralmente eu tenho o bíceps femoral, medialmente o semitendinoso e o semimembranoso. Esse músculo aqui que caiu e que fez muito barulho, né, no caso é o tríceps sural, que se insere no calcânio através do tendão de calcânio. E aqui tem os gastrocnêmios medial, lateral e aqui por baixo o músculo solear ou sóleo. Então esses 3 músculos formam o tríceps sural, né, o tríceps da perna, tá certo? Então essa é a musculatura do membro inferior da coxa e perna.